ver se deu. Então, gente, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, todo mundo, de volta à nossa discussão mensal do Clube de Leitura Escuro Medo. E hoje temos um autor que não é unanimidade, já vou falar por mim, mas é um autor bastante interessante. Eu acho que ele traz temas bastante interessantes. Ele trabalha não só com o estranho, com o weird, um pouco com o horror, mas também com a ficção científica. Ele é um autor norte-americano, eu não conhecia, inclusive ele é meu colega de editora. Ele saiu, a tradução do livro dele saiu pela Uboro Lopes, foi a tradução do Daniel Mansur, que é meu editor, inclusive, e assim, fazendo uma fofoquinha de bastidor, que eu saiba, o Mansur leu o Brian Evenson e adorou. Boa tarde, Augusto, bem-vindo. Ele aí, adorou a literatura, os textos, esse livro de contos em especial, e resolveu traduzir, e essa foi mais ou menos a ideia dele de criar a editora Uboro Lopes. Foi meio que a faísca inicial, foi por conta dessa literatura weird do Brian. Eu estou contando isso, mas é porque eu ouvi de outro autor que também publica lá com a gente, então, tipo, eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma forma legal de começar uma editora, né? Ler um autor e se apaixonar pela literatura e querer traduzir e trazer para o Brasil, porque realmente eu não conhecia o Brian. Eu não sei dizer para você se tem outros livros dele. A Elmira, que está aqui, mas agora ela caiu, daqui a pouco ela volta. Ela é uma leitora do Brian Evenson, e o Ismael Chaves, que não está aqui hoje, mas é do Escuro Medo também, é outro leitor. Eles indicam bastante, eles já leram outras obras. Eu não sei vocês já chegaram a ler? Ah, Rogério! O Rogério é super leitor. O que tem de traduzido dele aqui, fora esse da Uboro, Rogério? Todos os que eu estou mostrando aqui são pela editora Rafus Press, né? Ah, da Rafa. Ele é edições bilíngues, tem o Mother, que também só que em vez de mãe, colocaram Mother, né? Aqueles livros lá que você de um lado, depois você vira de ponta cabeça ali do outro. Isso é publicado aqui no Brasil em 2020. Aí em 2021 tem esse aqui, o Anexo. Uhum. E também em 2021, esse aqui não tem um nome na capa, Imagine uma Floresta. É Então, tudo contos ou é livro de romance também? não são contos pequenos, são contos médios, assim, 35 páginas. Ah, são contos longos. É uma novela, né? Eu sempre tenho dificuldade nessas noveleta, conto. Mas, e parece que tem um quarto ainda da Rafus Press para chegar. Quer dizer, o editor lá responsável, que é o Alcibiades Diniz Miguel, ele gosta muito do Iverson, né? Assim como alguém da atualidade, né? Como é que é classificado? Ficção especulativa. Uhum. Uhum. Que é um termo, eu acho legal, só que eu acho tão amplo, né? Que eu me perco aqui. Algo para a gente discutir, assim, o que é esse tipo de jeito de escrita. Aí já adiantando, não é que mais ou menos combinando com a Irka, né? Não é que eu não gostei, eu gostei, mas não gostei, só que de um jeito que eu não sei nem explicar direito por quê, né? Por causa de alguns elementos, assim. Não é Sim. assim algo maravilhoso, mas eu acho que tem que ser lido esse tipo de texto. Tinha alguém no grupo colocando, não vou participar porque não gosto. A Melise, né? Ela escreveu que não vou não gosta de ficção especulativa, mas eu acho um jeito de escrever que tem os seus atrativos, né? Pelo menos para mim, Sim. eu tenho umas coisas E que eu ela acho está aqui. interessante. Ah, voltou? Ah, que bom. Eu falei para ela Ela entrar no disse que grupo. não. Ela disse que não ia, mas ela veio. Bem-vinda, É. Melise, bem-vinda, Andréia. O Irka, meu computador está com problema. Eu vou dar uma Uhum. saidinha.
Depois eu volto, você me adiciona de novo, tá bom? Tá, pode deixar. Clica, Tá bom. clica que eu te adiciono. Tá bom. Tá. Bom, então, gente, eu acho que o pessoal da Rafus Press é bem fã do Brian. Que legal. E espero, de repente, num outro contato com o autor, quem sabe, né, ele desperte um pouquinho mais, assim, o meu interesse, Não digo meu interesse, eu já explico mais ou menos o que eu senti desses contos, mas deixa eu apresentar o autor, né, porque a gente está aqui gravando, então vamos falar um pouquinho do Iverson. Ele é um autor norte-americano ou estadunidense, né? E ele escreve ficção literária. Ele diz isso, tá, gente? Isso aqui eu copiei lá do da Wikipédia dele, que ele se apresenta como autor de ficção literária, ficção popular e não ficção. Também fiquei interessada em ler o que ele escreve de não ficção. Olha, tá chegando um monte de gente, gente. Todo mundo bem-vindo. Pode ir entrando, abrindo as câmeras que a gente está gravando aqui. E eu achei muito legal. Eu achei muito curioso que ele se apresenta como que a prosa dele é uma prosa minimalista. E eu vim aqui dizer que eu cortaria muitas e muitas e muitas frases da prosa minimalista dele. Tomara que ele não nos ouça, né? Ainda bem que ele não deve entender português, que eu tô aqui dele fazer críticas, mas são críticas positivas. O que mais? Ele escreve ficção científica, a gente consegue ver bem, né, nesse livro de contos que chama Canção para Desabar do Mundo. Ele escreve também policial, estranho, e essa ficção weird que a gente estava falando, né? Que é classificada dentro dessa ficção estranha. Um pouquinho de horror também. E eu acho que ele também se arrisca um pouquinho lá pelas narrativas de mistério. O que vocês acham? Bom, eu já vou abrir o debate, começando pela primeira controvérsia, não digamos controvérsia, mas assim, uma espécie de um debate que a gente levou para o grupo na interpretação do primeiro conto. No primeiro ou no segundo? No primeiro, que é uma história de uma moça, que é um conto muito bom. Eu realmente, o primeiro conto eu gostei muito. E é um conto curtinho, é um conto bem conciso, bem do jeito que eu gosto, assim, bonitinho, curtinho, pá, terminou redondinho. Mas é um conto de uma moça que é encontrada e ela não tem, ninguém consegue enxergar o rosto dela. E aí, quando eu fui. Agora, gente, o papo aqui é rolar spoiler e tudo mais, né? Não tem como falar dos contos sem não dar spoiler. Então vamos lá. A minha interpretação desse conto foi que o narrador estava narrando uma situação de violência contra essa moça. Mas assim, ele me pareceu aquela pessoa que provocou a violência, que participou. Me parece aquilo ali que foi uma violência em grupo contra aquela mulher, aquela moça. E ela ficou tão desfigurada que ninguém mais conseguia nem enxergar o rosto dela. E aí, a Elmira, que é a leitora mais antiga, o Ismael também, e mais outras pessoas disseram que não tinham lido desse jeito. Então eu já vou abrir a discussão com as interpretações do primeiro conto, que para mim é um dos melhores contos. Acho que o livro abre muito bem com esse conto, porque depois eu vou trazer um outro conto que também, para mim, é muito pulsante a questão da violência nesse conto. Mas vamos começar por esse. O que vocês acharam? O que vocês interpretaram? Olha, eu acabei. Inclusive, Bibi. Opa, foi mal. Não, pode falar, Elmira. Eu ia dizer, inclusive, que esse ponto ele é tão bom, esse primeiro, que foi ele que a Uruta usou como chamado, assim, para fazer propaganda desse livro. Eu lembro que na época que foi lançado, os posts que tinham no Instagram de lançamento desse livro era justamente uma frase desse conto. Não importa, não importava, né, para que lado a virávamos, a garota não tinha rosto, né? E como eu já lia, inclusive eu acho que todo esse livro tem essa pegada assim, de sci-fi. Como eu já lia muita coisa de sci-fi dele, então eu te confesso que eu não tinha nem pensado nisso, Bibi. Mas depois que tu falou, eu acho que super encaixa, super encaixa. Tem
interpretação. Agora, como eu já li muita coisa dele de sci-fi, aí pra mim ali foi uma abdução alienígena que deu errado. Tanto que eles deixaram ali ela, né? Lá no final do conto eles ainda disseram, não, a gente vai deixar assim aberto, para quem sabe a galera volte, pegue o restante dela e leve. Aí era isso que eu queria comentar desse primeiro. Eu tive entendimento dessa última interpretação aí que a Elmira colocou, né? Me pareceu que é uma abdução alienígena mais literal mesmo. Se tem esse subtexto, né? Isso nas entrelinhas é bem provável. Mas eu acho que a vibe do autor, na hora de escrever, foi passar essa questão da abdução alienígena. Inclusive, essa questão da menina que você vira e não encontra o rosto, tem um quê de body horror muito forte aí, né? E me faz lembrar aquele conto do Harlan Ellison, eu preciso gritar e não tenho boca. Eu li em inglês há muito tempo, então não lembro como que é a tradução para português. I need to scream, but I have no mouth, né? Que muita gente diz que é uma espécie de precursor do body horror, né? E me passou essa vibe, é um texto de ficção científica, muito misturado com terror, e aí esse primeiro conto, para mim, é isso que ele quis passar, a abdução, um processo de abdução, alguma coisa alienígena, alguma coisa meio incompreensível pra gente que deu errado e acabou deixando metade da menina aí para baixo, né? Acho que eu também não fiz essa leitura. Eu acho que tem sempre essa questão da interpretação possível e o que está no texto. Eu acho que isso não está no texto. A gente lê literalmente é uma abdução, é uma pessoa... Tá nítido ali, tá bem explícito que é uma pessoa que ficou sem rosto, etc. Tá muito claro. Só que eu acho que é uma interpretação muito legal, né? Acho que são as duas coisas, assim. No texto, concretamente... Claro, concretamente não tem. E daí, claro, é um texto que, como muita ficção especulativa, até que o Rogério estava falando, é alegórica, né? Ou a gente pode vê-la como alegórica, como muito, né, literatura fantástica e tal. Esses dias eu estava falando do Axolotl, por exemplo, com a minha irmã, e ela achou chato. E ela começou a viajar muito naquele texto, fazer muitas interpretações. Daí eu disse, sei lá, pode entender que aquele deslocamento é uma alegoria da dificuldade da comunicação humana, quando o cara vira um peixinho e tal. Mas não tá no texto, né? Mas assim, então, acho que para mim foi isso. Me surpreendeu a leitura da Irka, achei muito legal. Fiquei muito, uau, que legal, pior, né? Funciona muito bem. Adorei. Mas acho que não dá no texto. Acho que fico com essas duas. É que eu acho que, em termos de fazer alegoria e tal, e colocar coisas em entrelinhas, eu acho que ele é um pouco mais explícito. Contos adiante em que ele vai trabalhar esse tipo de subtexto, ele é um pouco mais claro. Tá ali na entrelinha, ele faz de um jeito muito empírico, né, sensível, você entra na pele, ele fala sobre loucura em muitos textos, e a entrelinha tá abertinha ali para você encostar o olho e olhar. Esse não abre para isso. Pode ser, é uma interpretação muito legal, mas eu acho que não. Se eu fosse apostar, eu apostaria que não tem essa outra camada. É que o meu caso, eu cheguei crua, né? Eu nunca tinha lido nada dele. Então eu tava tateando ali o que eu estava lendo, né? O que eu estava percebendo. E nossa, para mim, até agora, assim, quando eu penso no conto, claro, tem esse viés aí de alienígena e tal, mas para mim a leitura é muito, muito... Até porque, deixa eu explicar para vocês, depois tem um conto, agora nova polêmica, tem o conto que dá o nome ao livro, que é Canção para Desabar do Mundo, que ali para mim está bem claro, né? A violência do pai contra a filha, né? Ou também estou enganada? Não, acho que nesse caso não. Mas aí acho que é bem o que Arthur falava, né? Que nesse que dá o título ao livro tem essas entrelinhas muito mais abertas para entender que é um cara maluco, né? Acho que aí encaixa totalmente o que o Arthur estava dizendo. Mas ainda sobre o primeiro conto, eu acho que é uma ficção científica de horror, porque ficção científica se presta a você ter uma interação com supostos assim, entidades extraterrestres, tem o maravilhamento, mas nesse caso aqui,
Acho que o Mira que colocou uma experiência que não deu certo, né? A gente começa lendo assim, e fala, nossa, é uma mutação, o que aconteceu? Ela tem dois lados. Eu não tinha visto esse lado alegórico que a Erika sugeriu também. No final, para mim, acho que fica bem claro quando eles falam nave, né? Então, é uma questão de extraterrestre, só que na linha do horror. Eu gostei também da fala aí do pessoal e vou roubar o que o Augusto falou, da palavra deslocamento. Eu acho que a gente, não sei se tem uma tendência de encontrar pontos em comum entre os contos, né? Mas eu acho que em vários deles, já adiantando, tem o deslocamento, tem essa sensação de não pertencimento, um certo incômodo, às vezes menor, às vezes maior, às vezes é desesperador. Tem alguns contos que se repete a questão de sonhos, e aí então fica a questão da realidade fica assim em segundo plano às vezes, o que o cara sonhou, não, foi verdade, mas ele pensa que ele é sonho, ele sonhou que estava na realidade estava sonhando. Então, eu acho que é isso que me atrai, né, na leitura dita assim especulativa, né? E como você falou, tem essa camada assim que pode ter, com certeza, essa casa da violência, no caso que eu não lembro um conto assim que o cara lembra que a guarda da filha dele estava com ele. Aí fala, ela sumiu. Então, Esse para o Canção Desabar para do Desabar Mundo. do Mundo. Exatamente, seria o que dá o título. Então, o que ele fez com ela? Eu não sei se chegou a ser uma agressão, vamos dizer, sexual, mas uma agressão física, né? Afinal, a menina estava com o rosto todo machucado, a mandíbula, né? Estava com uma cicatriz. E foi ele, não foi ele, foi um sonho. Isso aí é bem angustiante, né? Aí tem toques Sim, demais. de horror, né? Para mim, quando o cara perde a consciência, em algum limite ele tem a consciência que está perdendo a consciência, que está enlouquecendo, e quem ele vai machucar? Quem está mais próximo, né? Quem é do entorno dele, que ele mais teoricamente gosta, ama, mas agora ele está louco. Então, para mim é muito interessante. Em outros contos também que tem essa questão do duplo, né? Aquela questão lá do terapeuta, eu acho que é um dos primeiros contos. Nossa, O perfeito. terapeuta Essa da linda noite, o história. terapeuta do dia. Nascido Natimorto. Exatamente, Nascido Natimorto. Olha que título mais doido, né? Então, eu gostei muito desse lado também, desses duplos. Para mim, sei lá, estou especulando, se tivesse pontos em comum entre os contos, seria isso: deslocamento, imprecisão, incerteza, duplo, sonho. Por isso que eu gosto. ah, Talvez, né? Bom, eu não posso falar. A Irka falando de construção de texto, eu fico até assim meio sem jeito, que eu não. Acho que eu sou um dos poucos do grupo aí que não ousa escrever, tá? Eu tenho ideias. Eu Mas tava- sempre tempo, viu, Rogério? A gente aqui incentiva um ao outro, sempre é tempo de começar. Eu estava discutindo outro dia com do grande escritor aí famoso, Philip K. Dick, da ficção científica, e eu falei, olha, a minha opinião particular, né, ainda mais adaptação para filme, ele talvez não seja um escritor muito bom, mas ele é um fabuloso argumentista, ou seja, ele tem ideias muito boas, talvez o desenvolvimento deixe a desejar, né? É um dos raros casos que eu praticamente sempre gosto mais dos filmes a partir dos textos originais. Eu sei que parece heresia, né? Mas Parece não é. no caso dele, eu acho que, poxa, ele teve uma ideia muito boa, só que dependendo na mão de quem pega o material dele para filmar, fala, ele não explorou essa ideia aqui, essa outra aqui está muito fraca, esse personagem terciário podia ser pelo menos secundário. Eu acho que ele tem ideias, né? Eu me sinto assim às vezes também. Acho que eu tenho boas ideias, agora não tem essa. Como é que vocês falam? Arquitetura lá de texto aí. Né? Mas se quiser começar, a gente tem os grupos aí que fazem as coletâneas e tal. Gente, só Mas aproveitando esse gancho do que o Rogério falou, né, que ele tinha essa sensação de estranhamento, né, de deslocamento na leitura dos contos, isso é o que eu mais gosto do É legal. Brian, porque
ele causa... O horror dele não é um horror, assim, que eu acho que é explícito. Vem justamente do estranhamento, tipo... Ele olha para o monstro, ele não te descreve o monstro, mas aí ele fala que o monstro tinha uma mão, mas aquilo não era uma mão. Então, com aquilo que não era uma mão, tipo, quantas possibilidades horríveis tem aí dentro de aquilo que não era uma mão? Eu, pelo menos na minha cabeça, imagino a pior coisa possível. E aí é como se ele fizesse os textos dele muito em parceria com a tua imaginação. E para mim funciona muito. É o jeito mais fácil de me assustar. Então, por isso que acabou ficando como um dos meus autores favoritos. Eu adorei o livro inteiro, assim. O único conto que eu não consegui pegar, eu consegui até pegar qual é que era O Mundo Reluzente, mas eu não consegui, eu senti que o conto meio que não terminou, me pareceu mais um rascunho do que um conto. Mas eu, assim, o meu conto preferido foi de longe O Senhor das Câmaras, que é mais pro final do livro. O Senhor das Câmaras eu É achei sobre o fabuloso. que nesse conto? O Senhor das Câmaras é um livro que começa com um diálogo, você não está entendendo porcaria nenhuma, até que chega um momento que você percebe que é uma nave que está numa viagem de anos e anos para frente. Ah, sim. E só Sim. eu achei esse conto assim fenomenal, eu achei assim fabuloso o conto. Nossa, maravilhoso. Mas eu já tinha me apaixonado pelo próprio Canção para o Desabar do Mundo, esse Coando, que é do cara que ele é um morador de rua, dá a entender que ele foge de alguma coisa, que ele tem um trauma tão forte que coloca ele na indigência, né? E ele encontra a casa e ele tromba com uma criatura que me parece que é da mesma raça daquelas irmãs lá, que tem um conto chamado Irmãs, me parece que é o mesmo tipo de bicho que ele está lidando. E aí eu achei muito interessante que me pareceu que em todos os contos do Brian Evenson tem um tema muito forte que é a gente estar preso dentro do corpo e da mente, sabe? E os narradores dos contos estão numa rebelião contra isso. Mesmo no Senhor das Câmaras, que é quase que um sci-fi muito... É até meio gamificado, né? O Brian Evenson ele escreveu os romances de Dead Space, que é um jogo de terror muito famoso, que envolve ficção científica, mas mesmo no Senhor das Câmaras, o cara ele tem que lidar constantemente com a roupa de pressurização, com a falta de comida. Então, tipo, todos os narradores ali, os personagens, eles estão numa revolta absurda com o próprio corpo, com a própria mente, e eu achei, tipo, é muito aflitivo. Todo conto é extremamente aflitivo por conta disso. E eu acho que o conto em que isso fica mais claro é aquele Inescapável, que é daquele rapaz que ele se sente observado o tempo todo. Sim. E aí ele começa a fugir até que ele descobre que ele está sendo observado por ele mesmo. Mas, tipo, no futuro, você não consegue nem entender, né, como que funciona esse... Meu inimigo sou eu. Meu inimigo sou eu. E aí eu achei, assim, eu adorei o livro do cara, assim, para mim foi uma das melhores leituras do ano. Eu não conhecia nada do Brian Evenson. Depois eu acabei pesquisando aí e descobri que ele escreveu Dead Space, né, um jogo de videogame que eu sempre gostei muito. Mas eu adorei. Inclusive, se tu quiser mais contos, tem uma editora que é a Rafas Press, eles fazem um trabalho assim muito O minucioso. Rogério já mostrou. Conto a conto. Nossa, é maravilhoso. Mas eles vendem esses contos ou é só pelo Catarse? Porque eu Então, não é só pelo cartaz. Praticamente. Não, mas assim, eu tenho acesso ao editor, só que assim, é uma coisa, por exemplo, ele vai traduzir um conto, aí ele faz 77 exemplares, então é uma coisa assim, acabar, pequena. Meio que acabou. Ele não tá no grupo, Eu posso te passar... Elmira? O da Eu Rafa. sei que o Ismael tem contato dele, só que eu tô num grupo separado. Eu acho que tem um desses. Tem o tá grupo dele. Eu não sei quem que é, se é o da Rafos. Pessoal, acho que... tem o grupo dele chamado Res Sicta. Isso, esse mesmo, eu tô lá. Eu, assim, se eu tivesse a possibilidade de comprar tudo que tem em PT do Brian Emerson, eu comprava agora, sabe? Pronto, bate aqui, eu também. Fazia o Pix agora. Inclusive, eu vou ler em inglês aí, vou pegar pelo Kindle alguns em inglês e vou ler. Mas viu, Ircão? Tá escutando? Mas se eu tivesse a oportunidade... Não, eu sabia. Eu sabia que eu ia ser uma voz dissonante hoje. Tem três, tá chegando mais um, hein? Tá chegando mais um. Eu tô contigo. Mas eu posso dizer uma coisa, só para defender um pouco a interpretação que a Bibi teve do primeiro conto. Não, eu não sei se vocês acham isso,
Mas, assim, eu acho que a gente também lê as coisas, né? Tipo, tem a leitura como ela é, claro, mas a gente também lê as coisas como a gente é. Então, assim, eu como mulher, quando eu vi aquilo dali e depois o que a Bibi me falou, tipo, eu acho que tu falou uma frase só, foi de uma violência, alguma coisa assim. Eu nem peguei o resto do que tu falou, para mim a ideia já encaixou ali completamente. Então, eu acho que super faz sentido, super encaixou. E é isso, Porque só para defender aí. sabe Sim, o que eu sim. penso? Assim, eu vou defender um pouco o meu ponto de vista. Porque um não exclui o outro. Uhum. Como? Um não exclui o outro. São É, não, camadas, Um exclui o outro. são não, é, camadas de tem leitura, né? possibilidades infinitas de interpretação e tal. Mas eu digo assim, para mim foi tão forte, principalmente na hora que a mãe dela fala. Que a mãe dela chega e fala: o que vocês fizeram com ela, sabe? É verdade. Gente, eu fiquei com uma raiva desse narrador, porque eu pensei, sabe quando a gente É. pensa nesses casos assim, tipo estupro coletivo, essas coisas que o cara faz e tipo nem lembra, tipo, aquilo ali, nem tava bêbado, não sei, sabe? Eu fiquei com essa ideia que o narrador estava narrando isso, Que que ele faz não todo lembrava, sentido. sabe? Agora, E esse negócio da mãe dela, eu não fiquei tão assim com a mãe. O que conectou com isso que tu falou foi aquele finalzinho que ele fala que o cara sonhou com a garota, né? Que não importa de que lado você olhasse ela, você sempre a via de frente. E ela estava encarando e mostrava os dentes, tipo, em alguma espécie de vingança, alguma coisa assim. Porque a mãe dela, ela desistiu. Eu não sei se tu ficou com essa impressão. Que ela só estava. Na verdade, o narrador falou isso, né? Que ela só estava ah, fazendo aquela cena porque não queria dizer que queria deixar a menina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas esse gancho da violência, quando foi lá no finalzinho e falou que ela encarava, e ele repetiu o verbo mais de uma vez: encarava, encarava e mostrava os dentes. Aí fez o match com isso que tu eu vou falou. reler de novo esse conto, porque esse conto ele realmente é muito bom, esse primeiro. E eu acho que é isso, né? Os contos que nos deixam mais assim pensativos, e a gente fica remoendo são os melhores, né, Sim. na opinião de muita gente. Né? Todos. Mas sobre o outro, o pai da menina, eu também fiquei com muita raiva daquele cara, porque a primeira coisa que eu pensei, né, puxa vida, o cara, a mulher não quer mais ele, daí o cara vai lá, fica com a filha e mata Sim. a filha para castigar a mulher. Que ódio desse homem. A tragédia grega, né? Como? A Medeia, Medeia, né? É, Medeia. Medeia Tem um episódio. é abandonado pelo amante e mata os filhos, né? Que ela É que teve com ele. na criminalística tem a síndrome de Medeia, e não é só mulher que afeta homem, afeta homem também. então. Um conto não, um episódio de Black Mirror que eu assisti com meu marido, não vou lembrar qual é esse da última temporada, que os caras estão tipo numa espécie de cápsula e aí eles vão para um outro ambiente nessa cápsula. Aí são dois caras que ficam na Sim. pele de um cara só. E Uhum. aí teve o cara que ele perdeu a família toda, tipo, não tem mais nada, não tem mais ninguém, e tem esse outro amigo dele que tem tudo. E aí, na hora da vingança. Gente, eu tô contando o episódio. Eu não Não, sei se eu alguém já já assisti, não assistiu. sei Eu já vocês outros. assisti. Eu não Eu já vi ainda e quero ver, mas pode mandar bala aí. Pode? eu já vou falar que eu não gostei do desfecho, mas pode contar. Vou tirar os Não, só pontos. assim, que a vingança dele, porque essa outra mulher também estava quase envolvida com ele, e aí a vingança dele não foi a que eu esperava, que era ele fugir com essa mulher e ser feliz. Não, a vingança dele foi fazer o coleguinha sentir o que ele estava sentindo, de perder tudo. E aí ele fez isso, ele matou. Perdão, falei. Sim, sim. Mas, tipo assim, eu fiquei, caramba, que cara mal. Que É. sentimentos Eu achei ruins que esse um cara dos tem. melhores episódios da série, que a proposta inicial da série era sempre mostrar o impacto da tecnologia, né? E aí, Uhum. nesse caso, eu falei, olha, o impacto é esse, a tecnologia evoluiu, tanto que é uma realidade alternativa. Eles estão na época das viagens espaciais mesmo, final da década de 60, só que ali a Uhum. robótica é mega avançada, né?
praticamente são androides ali, não é coisa muito avançada. Sim. Mas o sentimento humano não mudou, né? Vingança, inveja. Falei, bom, já que ele perdeu, que eu perdi tudo, o outro vai perder também, vai para sentir como é Tipo, que no é. lugar de ele ficar com a outra mulher, né? É, Tipo, eu mas acho que mais um queixo e dava certo aí não. Agora Mas eu eu já acho vou que é. pegar esse Oi. gancho para falar num dos pontos. Como é que chama assim o escritor tem assim que ele sempre recorre aos mesmos temas, né? Esse negócio da pele, né? Puxando esse gancho do Black Mirror, né? Usar a pele parece que é uma coisa muito recorrente assim nos temas do Brian, porque tem vários contos, né? E não só assim Esse livro de tu tem. se introduzir dentro de uma pele, isso aí sim, isso aí para mim é muito alienígena, né? como Introduzir acho para que dentro de o uma Arthur pele de uma falou, pessoa. Tem um conto lá das meninas que as duas estão dentro da mesma pele, né? E a mãe tá chamando elas de volta e tal. no bode E horror. também essa coisa da pele né, da pele deformada, da pele tá sei lá, Da se pele se assentar, né? fazendo também no corpo que ela tá. Esticar para é, cá, para lá. Tanto que o isso é conto muito, é bem recorrente. Eu gosto desse tema, eu acho esse tema bem interessante. Eu só meio que impliquei um pouco com alguns tratamentos que ele deu para o tema, mas enfim, daí já é uma coisa mais pessoal minha, assim, né? E agora tem que dizer, Bibi. Não, E agora tem que dizer. eu acho que ele podia ter ido mais fundo, assim, em algumas questões, sabe? Isso que algumas coisas, eu acho que ele partiu de premissas muito boas, mas que eu acho que daqui a pouco ele acabou dando um tratamento um pouco superficial, assim, na minha opinião, sabe? Eu, eu fui com muita sede, assim, quando começava o conto, eu achava, uau, agora sim vai chegar uma coisa. E, eu acabava meio decepcionada, assim, porque eu achava, não, mas ele está querendo me dizer isso, sabe? Claro, não em todos os contos, por exemplo, esse conto. Os melhores contos, eu vou dizer para vocês, foram os que estão mais no início, que eu achei. Esse da esse que abre o livro, aquele do cara que o Arthur falou, que entra na casa abandonada, e aliás, é outro tema bastante recorrente, né, na obra dele, esse deslocamento, essa pessoa que não pertence a lugar nenhum e está vagando, né, esses espaços abandonados, que daqui a pouco não é. Tem um conto agora, não vou me lembrar qual que a pessoa entra dentro de um lugar também, e daí ela não sabe se aquilo ali é uma parede, o que é aquilo, ela vai tateando, ela não sabe muito bem É onde é que ela está. o que o Arthur não gostou Mundo da Reluzente. O Mundo Reluzente. É, Do cara do traje dourado e tal. isso, do dourado, é verdade, Nossa, é. perfeito. Eu acho Então, incrível que ele diz assim, não, e aí você dobra a esquina e vê algo que você não deveria ter encontrado ao dobrar numa esquina. Mano, isso explode mas na minha então, isso que eu cabeça. ia falar. Tipo assim, eu fiquei lendo, eu acho que ele é muito bom em finais, muito bom. Eu acho que o que salva muito conto são os finais dos contos. Tudo bem, eu sou a malvada hoje, eu sou o bad cop hoje, tá, gente? Eu vou só botar defeito. Mas Que eu é acho que ele é isso, muito amiga, bom. pode falar. Eu acho que que muito conto, por exemplo, esse conto das duas não é esse agora. É um que termina dizendo assim, e aí comemos ela, sabe? Aquele Das final bruxas, ali, né? Camisas e peles, não Cara, é? você não tá esperando. Eu juro que eu não tava esperando. Tipo, meu Deus, um conto com um final feliz. Eles ficaram lá, terminamos e É. jantamos. Mas eu acho Amor, que caramba. elas são da mesma espécie da criatura do escoando que o cara encontra na casa. Eu acho que é o Sim, mesmo eu tipo de também acho. bicho. O mesmo tipo de bicho. Usurpadores de corpo. É. É. Mas, Irka, eu concordo contigo. Eu acho que eu gostei muito, assim. Acho que tem uma coisa, sei lá, pra mim soou original, porque eu não tinha lido esse tipo de cenário, de assunto, assim,
porque eu, inclusive, tenho, né, certa carência, assim, no horror, body horror, né? Então, para mim foi muito legal, eu gostei, mas eu achei que tinha alguns recursos que me parece, talvez tenha a ver com o que tu estava dizendo. Em vez de sentir que ele devia aprofundar mais, eu senti que tinha alguns recursos que ele usava que ele começava a meio que repetir, assim. Chegava uma hora que ele não renova muito. Então, ou tu gosta muito disso, e daí é fantástico, ou se tu tá aprendendo isso, não conhece muito, acaba parecendo repetido, sabe? Que é isso da pele, né? O lance do corpo, o lance do espaço, sabe? Da solidão. Tipo, tem muitos contos também que tem isso, né? É o estar em um lugar desconhecido e de repente o corpo, que é uma contenção, se torna também uma coisa estranha, né? Para o próprio possuidor do corpo, né? Então daí tu fica num horror de estar completamente sem contenção nenhuma na existência. Parece que é isso, né? Isso meio que ele usa bastante como estratégia, assim, para causar o horror, né? Então, no início, para mim, começou a funcionar muito bem, e depois comecei a meio sentir que tinha certa repetição. E no texto, eu senti um pouco o que o Arthur sentiu nesse, do Reluzente, de, às vezes, sobrar, assim, nunca cheguei a pensar que parecia um esboço, né? Mas aqui tem só uma frase, por exemplo. Isso já era impressionante, até no Reluzente. Isso já era impressionante o suficiente, mas então, de alguma forma, ele sorriu. E é o cara sem rosto. Tu tá imaginando muito bem. O cara, ele já repetiu muitas vezes que é um cara sem rosto. Ele diz, de alguma forma ele sorriu. E até aí é muito bom, porque tu diz, caralho, como é que ele sorriu se é uma pele só? E a próxima frase é isso. E alguém sorrir sem um rosto conseguia ser ainda mais chocante. E daí eu imaginei a Irka dizendo, tá, peraí, essa frase tira, cara. Pra que tu vai explicar? Por que o cara tá dizendo, sabe, que alguém sorrir sem um rosto? Mas Até a primeira frase, sim, eu achei muito legal o efeito. Eu só não gostei de ele me explicar que era mais chocante. Eu já tinha sentido que era chocante, não precisava dizer, né? Mas assim, é só um exemplo de algo que eu vi em vários lugares. Desculpa, Arthur, né? Não, que é isso. É que eu queria comentar nesse sentido mesmo que você está falando. Ele é um autor que me parece que ele aposta muito no intelecto do leitor dele, né? E ele aposta muito que ele vai ter diante dele um leitor muito cabeça aberta, assim, né? Se for uma pessoa que quer tudo pronto, mastigado, como são a maioria dos leitores, isso não é nenhuma crítica, né? Você pode muito bem querer relaxar com o livro ao invés de ficar matutando, mas a aposta dele é muito alta no sentido, eu tô te entregando um material, acho que é por isso que ele se refere como um escritor minimalista. Tô te entregando esse material aqui, e ou você entra na minha vibe ou tchau e benção, sabe? E eu acho que talvez por isso ele possa ser um pouco... Talvez essa seja uma crítica que eu tenha a ele. E eu acho que o risco de não funcionar é sempre muito grande, que nem esse O Mundo Reluzente, por exemplo, para mim, meio que nada, assim. Eu fui lendo e não conectou, não me pegou de forma alguma. Não sei se é alguma experiência de vida que me falta, algum conteúdo que me falta, mas eu acho que talvez essa seja a minha única crítica a ele, né? É um cara que aposta, ele imagina alguém muito específico do outro lado da página ali, depois que ele termina de escrever. Pode ser. Sim, mas Era então, eu acho até o que... Opa, perdão. Já, depois eu paro. Só que tem a ver com o que eu tô falando. Os contos que eu mais curti foram o primeiro e o Cardíaco, que é bem o que tu tá falando, que é muito assim, tu tem que estar ali muito, né, presente, né? Cardíacos é sensacional, assim. Tu tem que estar muito presente, muito disposto a produzir um sentido, né? Nesse sentido eu achei muito legal. Mas justamente o que eu acho que, talvez um pouco como a Irka, assim, eu fiquei meio um pouquinho mais menos empolgado, né, que causou um efeito melhor, foi quando ele começa a explicar muito, sabe? Tipo, que ele tem frases explicativas, tem muito adjetivo, ele repete alguma coisa, né? Aí foi onde eu senti, tá, seria legal ler também o original para ver, né, como é que ele tá trabalhando com o texto, assim mesmo. Mas eu concordo contigo, quando ele faz isso mesmo, assim, e te vira, tô te entregando um troço bizarro, aí vai, é muito bom, aí tá a potência dele. Um exemplo, mergulha. Só pegando o gancho disso que o Arthur falou, de ele imaginar um leitor muito específico, né, atrás do livro. Eu não sei assim, se é específico, mas
era aquilo que eu até estava contando no início. Ele conta muito com a imaginação da pessoa, né? São duas coisas. Tem a literatura dele e a sua. Os dois têm que andar juntos, senão realmente, pensando agora, realmente não funciona. Tem que estar os dois ali presentes. Um exemplo um exemplo que eu achei um conto super explicado foi aquele do cara que mata a amante no mar, sabe? Nossa, aquele conto começa tão bem, aquele conto começa tão maravilhoso, sabe? Tu não gostou, né? Pra que aquela continuação? Eu Como é queria que é o Não nome desse? acredito! Eu não lembro esse. Vocês lembram o nome? Ai, não lembram tô o nome lembrada desse, do cara? nome. Espera que eu vou achar aqui. E o outro Mas eu também, fiquei completamente chocada, porque ele falou muito naturalmente. Tipo, e então, depois que eu matei ela, quando eu li aquilo, eu abaixei o livro, caramba, meu irmão, como assim? Porque até então ele não dá a entender que ele é o criminoso. E ele fala aquilo assim, como se não tivesse falado nada, só que pra gente, pelo menos pra mim, né, que tava lendo, foi um choque. Adorei esse conto. É não um é desaparecimento. Um Isso, desaparecimento, o nome desse conto. valeu. um desaparecimento. O E o Ilka, outro, oi, no grupo, minha memória está ruim, vocês listaram ou falaram do Robert Aickman? falamos, se a gente se a gente já debateu aqui? Já debateu. Acho que já Sim, Bom, acho que foi a primeira vez que tu veio, Rogério. Repique macabro, a gente falou sobre repique macabro. nossa, eu Foi a estava nessa primeira vez discussão. que tu participou. Oh, é? É que assim, todos os que eu tava, eu acho que o Rogério tava, e eu tava no Sim, repique macabro. A minha memória não, não é para tava tanto. assim. Elmira, Até veio o Cid falar e tudo. Sim. Foi muito legal aquele encontro. E amigos, a gente vai bater uma foto do. Vamos bater uma foto. Que deixa eu dizer, eu ainda tenho mais uns 5 ou 6 minutos para ficar aqui. Eu até comentei que estava viajando. Aí eu queria aparecer na foto. Vai Vamos ficar bater a feio. foto. Gente, o livro tá em algum lugar aqui. Vai sair só Tá. eu. Já vai Olhem pra bater? cá, então, que eu vou fazer o print. Olha pra cá, Augusto. Augusto não tá ouvindo. Deu. Mas Pronto, porque assim, já vou ter que sair. Só comentar tá. uma coisa antes da Elmira sair, não sei se isso acontece em outras obras do Brian, mas eu achei interessante que ele não quer, ele quer deixar a gente desconfortável e ponto, né? E uma das formas que eu reparei que ele faz é que os contos dele não tem um cenário demarcado, pode ser em absolutamente qualquer país, até os nomes são desconfortáveis, né? São raríssimos os contos que têm nomes que você fala, não, isso é um nome anglo-saxão. A maioria deles parece até que os nomes são inventados, assim. Mirtu. Tu vai encontrar isso em outros livros dele, Arthur. Tem um livro, o nome do conto é A Primeira Lei, né? Que aquela primeira lei, né, da robótica, um robô não pode. Eu acho que esse é o único conto que eu consegui pensar, não. Isso está acontecendo na Terra, no planeta Terra, em algum passado não tão distante, porque ele fala uma coisa da Segunda Guerra, não vou falar aqui muita coisa, né? Só que ele cita, porque os chineses não sei o que, não sei o que. Aí, opa, esse conto está passando na Terra. Mas foi o único, assim, que eu consegui ter uma noção, assim, de local. Então, em tudo que eu já li, né, em português, é um elemento constante. Você não... Onde está acontecendo? Não sei. Quem são essas pessoas? Também não sei. Isso que é legal. Meio que é como se você dizendo, tá acontecendo onde você quiser, né? Bora comigo aqui. Uhum. Eu geralmente imagino no espaço, assim. Tem alguns poucos, né? O das irmãs, que são criaturas, a gente sabe que é os Estados Unidos por causa do Halloween, né? Tá bem marcado isso Sim, daí. sim. Mas mesmo lá, a sensação é desconfortável. A sensação de que não é os Estados Unidos padrão aí que ele tá querendo. É o que eu mais gosto nele. A gente não tem muita ideia, né, do que está se passando. A gente fica meio perdidão, assim, né? Uhum. Mas eu ia falar outro conto dele.
Outro conto dele que eu usaria minhas tesouras é aquele conto do cara que se sente observado. Para mim, aquele conto termina na hora que ele se dá conta que é o mais velho observando o mais novo. E aí depois ele escreve mais um montão de coisa ali que eu já li assim, tipo, só passei os olhos, nem li, porque para mim o conto terminou lá atrás. Tu cortaria, né? Eu não pensei, eu pensei não em cortar, mas eu tive a mesma impressão. Eu pensei, por que será que ele não terminou? Eu acho que também, eu gostei nesse caso de ele não ter terminado ali, porque seria um conto muito mais clássico, assim, né? Muito um formato, tipo, tá, redondinho, fechou o conto, terminou. E acho que ele tenta uma coisa também de deixar um final desconfortável, que é que o cara fica ali pendente de não voltar a se observar, né? E fica, não sei, fica de novo um final um pouco mais é estranho, né? Causando um estranhamento mais do que um susto, né? Eu acho que esse formato de conto, acho que é um pouco mais século XX, sabe? Fantástico das últimas décadas do século XX. Tipo, Cortázar fazia muito isso, né? É um conto fechadinho, redondinho, pá, fechou, deu, acabou aqui. Sim. Acho que hoje está se explorando muito mais isso de ter elementos muito improváveis, né? De repente abre para outro lado, e ali o conto termina super aberto, né? Então eu te entendo, assim, mas eu gostei. Nesse Eu queria te perguntar, Augusto, tu que é leitor de Cortázar, que nem eu, não tem aquele Amigos, conto do eu já irmão vou ter da que irmã? ir. Tchau, Tchau, Miriam. Beijo, Miriam, obrigada. Obrigada por ter vindo. Até a próxima. Valeu, Amira. Ai, eu adorei participar. Tchau, tchau, gente. Boa discussão. Até a próxima. Beijo. Valeu. Aquele Beijo. conto, daquele conto da irmã e do irmão na casa, aquilo ali é muito A cortasiano. Casa Tomada. É muito, gente. Né? Não sei, Arthur A deve casa, conhecer acho que é também a Casa a Casa Tomada. Tomada, né? Eu não lembro qual é, a Casa Tomada, sim, eu não lembro qual é. Eu li a grande parte desse livro há uns 3 ou 4 meses, então eu esqueci um pouco os primeiros contos. E depois os últimos eu li agora, nesses últimos É dias. um dos primeiros também. Mas é muito cortasiano. Tipo assim, gente, isso aqui é uma versão da Casa Tomada. Isso é que também tudo bem, né? Porque a Casa Tomada, na minha opinião, é uma versão da Queda da Casa de Usher, né? Pode ser. Então, tipo, sabe? É uma E coisa que vai se atualizando, né? de maneira mais, vamos dizer assim, direta entre argentinos, tem muitos contos do Borges, né? Como o Augusto falou, essa sensação de, se bem que é mais redondinho, né? Essa especulação, eu sou eu, me vendo, o que seria de mim se eu tivesse em outro tempo, sabe? Esse deslocamento assim do próprio personagem, do tempo, do espaço. Tem muitos contos do Borges que tocam nesse assunto, né? Não provocam, eu nunca senti terror, né? Mas também provocam essa questão de você fica perplexo no final, fala, mas o que aconteceu aqui, né? É. O que sucedeu? Tem o conto do Borges que ele encontra ele mesmo mais novo no ponto de ônibus, Sim. né? E, E aí ele, Sim, sim. o Era que um eu, o que eu, banco, um banco na frente de um lago. é isso. o que o Borges velho diria para o Borges novo, É. como o Borges novo reagiria, né? E ele Então, especula, né? então, acho que eram textos, eu não lembro desse que tu tá falando, cara. Depois eu até vou procurar. Mas acho que eram textos muito mais intelectuais, né? Que o efeito era um impacto intelectual, né? Tem uma grande conclusão, né? Algo assim. Esse aqui é muito legal que explora uma coisa muito mais física, né? Sim. É muito legal imaginar, perceber como palavras que são extremamente abstratas te causam algo tipo nojo, tipo um arrepio, né? Uma coceira, um suor, sei lá, é uma viagem, isso é fantástico, né? Eu acho que esse tipo de conto explora muito mais isso. Mas eu não sou também leitor assíduo disso, talvez o Arthur saiba mais. Mas é legal falar isso. Agora, voltando à questão daquele episódio do Black Mirror e tal.
É legal falar isso que vocês estão falando, assim, sobre contos, sobre desfechos de contos mais contemporâneos e tal, que são... Porque às vezes me passa a impressão, não sei vocês, né? Agora falando mais assim de técnica e de conto, às vezes me passa a impressão de que os autores e as autoras e até os roteiristas, eles forçam a mão demais em busca de uma coisa muito original, de um desfecho muito original, sabe? Daquela famosa, como é que se diz, reversão da expectativa, turning point, sei lá como é que chama, para surpreender muito o O espectador, o plot leitor e twist. tal. Plot twist. Plot twist, é. Sim. Às vezes é. E é perceptível quando é forçado, né? Bom, enfim, eu não quero falar porque o Arthur não Eu não vi assistiu o Black ainda e Mirror. tal, para não dar spoiler, mas eu vou falar de outro episódio do Black Mirror dessa temporada que eu gostei muito mais, que é o Maze Day. Mas não vou contar também o que acontece, mas tipo, para mim, quando aconteceu, eu fiquei assim, uau! Mas é que eu sou uma pessoa do sobrenatural, né? Então basta aparecer alguma coisa sobrenatural que já leva todos meus troquinhos. Eu também sou assim. Então, Arthur, tem alguns episódios da última temporada. Bom, vou dar um spoiler então, vai. Principalmente esse Maze Day que ficção científica passa longe, é mais pro, vamos dizer, para um dos clássicos do horror, tá? Não, dizer assim, provavelmente eu vou gostar muito, então. Embora tenha uma questão do uso da tecnologia, e eu não estou ouvindo o Augusto tá falando? Augusto, tá sem som. Não, desculpa, era aqui coisa. Desculpa. Okay. Bebê em casa. Tá. Então, tem uma questão muito forte da cena final, Irka. Não vou contar, né? Porque aí é spoiler demais. Né? Que aquilo ali, nossa, aquilo ali é mais chocante que o lado sobrenatural. Mas, enfim, para finalizar assim sobre o Brian, eu acho que ele é muito bom de desfecho, como eu falei antes, e muito bom de final, assim. E de premissa também. Mas o problema é o meio. O problema para mim foi o recheio do texto. Tem um conto que eu gostei muito, que eu queria comentar, é mais pro finalzinho, acho que chama Espuma de Moscas. Não sei se vocês se recordam, que é a história de um cara que ele tá estudando um determinado diretor de cinema, e aí ele ouve falar que esse diretor de cinema tem um filme chamado Espuma de Moscas. Ele fala, putz, mas eu tô estudando esses filmes e nunca ouvi falar, né? Do Lar, sobre do Lar. Que, aliás, esse nome se repete em outro personagem. Em outro conto, eu não lembro. Mas eu achei esse conto fabuloso, porque ele me lembrou. Tem uma série, ela é antiga, assim, ela deve estar com uns 15 anos, que é Masters of Horror, não sei se vocês já ouviram falar. Teve 2 temporadas, que era assim, eles pegavam um diretor de horror famoso, assim, consagrado, para adaptar um conto de horror também consagrado. Acho que é mais de 15 anos, acho. E alguns eram produzidos para a série. Tem um episódio que é tido como o melhor episódio da série, e esse tipo assim, se eu tiver que listar 10 audiovisuais preferidos, eu coloco esse episódio que chama Cigarette Burns. Não sei se vocês já assistiram. Que é a história de um cara que ele é dono de um cinema, e aparentemente ele é o especialista em filmes raros, esse tipo de coisa. E aí no começo do episódio ele é chamado por um milionário para encontrar uma cópia de um filme que é O Fim Absoluto do Mundo, que é um filme que teve uma exibição, a exibição terminou em carnificina, porque todo mundo enlouqueceu vendo o filme, e aí o filme desapareceu. E aí, assim que o cara começa a investigar para tentar encontrar o rolo do filme, a vida do cara começa a dar Parece que a vida dele vira parte do filme, né? E aí coisas do passado dele começam a aparecer ali, e esse Espuma de Moscas me causou a impressão de que eu não sei se eles estão inspirados em alguma outra, se ambos os trabalhos têm alguma inspiração que eu não conheça, sabe? Mas é um tema muito parecido, muito semelhante. Eu achei, assim, incrível. Tem uma série, acho que na Netflix também, que tem um tema parecido. A desgraça é que eu não lembro do título. O rapaz, ele é contratado para restaurar. Ele é um excelente restaurador de antigas mídias, né?
Eu assisti também. É um número. Em Arquivo, 1983, arquivo Arquivo 8. 83. Isso, que é uma série muito boa que tem um final péssimo, né? E tanto que foi Porque não cancelada. não tem final, né? Essa que é a desgraça. Mas é que, tipo assim, os caras, eles não. Obviamente, eles não planejaram as respostas das perguntas que eles abriram, né? E Eles aí, deixaram aberto para uma outra temporada. e Porque acabou. se não fizerem, é muita maldade com o público. Mas não vão fazer, foi cancelada. Maldade com o público. Putz, Foi Então, cancelada. assista Arquivo 83, é ótimo, mas já sabendo que o final não é, de acordo com a Irka, não é um bom Brian Evenson para o final. Você vai completar os dois, né? e para complementar o que vocês estão falando, eu acho que vários desses contos do Brian Evenson podiam ser episódios de Black Mirror também. Sim, eu também acho. Ou da. Como é que é o nome do. Além da imaginação, o nome original? Twilight Zone. Twilight Zone, essas coisas assim, né? Porque tem bastante do elemento estranho, e tem mesmo, né? Eu vou falar para vocês que um outro conto que eu gostei muito agora, acabei de me lembrar, é aquele do cara e da namorada, que ele vai na onda da namorada, a namorada manda, ele vai, ele namora, noiva, casa, tudo, porque a namorada diz que tem que ser assim e tal. Eu achei, aquele lá, ele faz uma investigação interessante daquela personalidade daquele cara, aquele conto eu achei bem bom, assim, sabe? Camisas e Peles. Camisas e Peles é o nome De do conto. novo, as peles. É muito De novo, bom. as peles. Porque eles veem uma amostra, a mulher vê uma amostra de arte que é sempre envolvido com roupa, pele, né? É bem interessante esse conto também. Agora, eu acho que a gente devia comentar o aviso de gatilho, que é o textão de Facebook que colocaram no meio que ele colocou no meio da coletânea, né? Eu não cheguei no final, estava terminando hoje o livro. É um conto ou é um aviso mesmo de gatilho? É um conto que chama Aviso de Gatilho e ele tá atirando com a cara dos avisos de gatilho, assim. E aí, tipo, o final... Que legal, que divertido. O duro é que eu dou spoiler, mas a última frase... A última frase é tipo assim, aviso de gatilho, aqui temos ficção, assim, sabe? Tipo, é muito... Que eu não sei o que pensar dos avisos de gatilho até hoje, sabe? É uma coisa que é um absurdo. Então, eu às vezes, quando eu ouço o pessoal que defende argumentando, eu entendo o argumento, mas parece que emocionalmente eu abomino o argumento, e eu acho que para a literatura eu sou mais emocional que racional, sabe? Eu acho que é meio assim, é cínico dizer que você não sabe onde você está se enfiando. Livro tem sinopse, tem orelha, tem capa, tem título, o autor tem capivara, sabe? Então, para mim, o aviso de gatilho é uma coisa meio... Eu tenho uma opinião meio complicada sobre isso. E aí eu passo por arrogante, provavelmente eu devo ser arrogante. Eu acho que é uma questão meio cultural muito complicada, né? Assim, olha, menina, no livro do Chapeuzinho Vermelho tem violência. Tem mesmo. Só que ela ali é estilizada, né? Vamos pegar um conto original de uma extrema violência, né? Um estupro e morte de uma criança, e que ao longo do tempo foi, não, é um lobo, não, é uma floresta, um local, não, é um caminho desconhecido, a menininha inocente. Bom, tá. Aí você chega no século XXI e você tem que avisar para as pessoas de gatilho. Eu acho que não vai se encerrar essa discussão agora, faz tempo que existe, mas agora ela está num grau muito alto, né? Não é questão de eu falar bem do passado, porque é costume de velho falar bem do passado, mas eu realmente lembro que, olha, é violento, você quer ver algo violento? Veja. Não foi violento. Bom, mas o que você queria? Olha, tem um filme do vampiro que vai arrancar o pescoço. Vai chupar sangue das pessoas, vai ter sangue para todo lado. Então, isso com livros eu acho meio bizarro. Eu acho que alguém... Eu tendo a ser... Opa, desculpa. Só para terminar, um exemplo que eu sempre uso. Alguém tem que botar um aviso na Bíblia, né? Tem que botar um monte de aviso na Bíblia. Aviso de gatilho, genocídio, sodomia, incesto, alcoolismo.
Falei, olha, cuidado com esse livro aí, hein? Não é toda casa que deve entrar um livro desse. Você, olha, tem um ser castigador. Você fez merda aqui, ó, um raio em cima de você, acaba o mundo, afogo todo mundo. Exatamente. Não sei o quê, isso não pode, aquilo também não. Então, eu acho que devia ser o texto mais com aviso de gatilho na capa da história mundial. Só isso, né? Assim, a gente parar para pensar, assim, o aviso de gatilho, ele meio que ele soa muito para mim como é como se você estivesse dizendo que você não tem o direito de estar falando aquilo. É tipo assim, senão você eu me atrevia, tipo, é quase como se eu estivesse dizendo isso. E a impressão que eu tenho é que socialmente falando, tudo é um campo, né? Entrando na teoria do Bourdieu. A violência artística é um campo. Ela vai estar lá, quer você queira, quer não, porque tem gente que gosta, gente que escreve e acabou, ponto final. Medeia tinha isso, o Édipo tinha isso. Não é, tipo, não vai ser agora que a gente vai ter uma literatura limpinha e sem esse tipo de conteúdo. Até porque o mundo não é limpinho e sem esse tipo de conteúdo. E aí o que acontece? Você pega, por exemplo, a igreja. Você entra dentro de qualquer templo católico, a primeira coisa que vai ter centralizada é um ser humano, ou pelo menos a representação muito realista de um ser humano trespassado em 2 pedaços de madeira. E tem criança de colo que entra dentro daquele templo. Ao mesmo tempo, se você vê uma cestinha com farofa, frango assado, 2 velhas e um maço de cigarro na esquina, você fica com medo porque é macumba. Então é tipo assim, eu acho que o aviso de gatilho é só mais um caô que a elite tacou para cima da gente, sabe? Eu posso ser violenta, vocês têm que avisar antes, saca? Essa é a sensação que me causa. Marquês de Sade. Eu costumo ter um posicionamento mais mediador, assim. Eu acho que também tem um pouco de mau uso, né? Tipo, que nem, sabe, quando a gente acaba desgostando de algo porque os fãs são chatos e não aquilo algo, né? Quer que seja qualquer objeto cultural, qualquer artista. Então, eu acho que começa a se fazer um uso excessivo e público, e meio sem critério de exigência de aviso de gatilho, que talvez não seja bem o propósito, né, de ter uma espécie de comentário. Assim, eu acho que tem alguns assuntos, sabe, que podem ser mais delicados, que podem causar um mal-estar em algumas pessoas, além do mal-estar do efeito da obra artística, que talvez seja interessante, né? Acho que tem também um movimento nas últimas décadas dos jovens, né, principalmente se apropriando muito de quem eles são, da sua identidade, das suas diferenças, né? E fazendo exigências sobre isso, sabe? Dizendo, não, ó, a gente, né, quer ser respeitado, a gente exige isso, que a gente que isso se ponha, né, na conversa, no diálogo social e tal. Então eu vejo como algo que talvez com uso muito moderado, né, talvez vendo como um sintoma de uma época, pode ser interessante, sabe? Então eu acho que se o uso é abusivo, né, tipo, não gostei desse conto de horror porque tem uma pessoa que morre e eu fiquei assustado, precisa aviso de gatilho. Claro, é ridículo, claro que é ridículo. Né? Mas agora, se tu vai ler uma ficção científica e tem uma cena muito forte de estupro, né, de uma criança, por exemplo, sabe? Tipo, o quanto, né? Eu acho interessante discutir o quanto uma cena realista de estupro é esperável no gênero de ficção científica e o quanto é interessante ter a sensibilidade, né, com alguém que pode se sentir muito mal com aquilo porque passou por um abuso. Eu não acho que tenha que ser uma regra, mas acho uma discussão interessante, assim. Eu acho que tem... Eu acho que tem um meio de campo de bom senso, mas eu ainda tô contra esses avisos de gatilho. Eu sou contra também. Eu também tô contra. Uma vez eu fui falar em público... Só falar da Irka. Irka, você falou lá do Além da Imaginação. Eu sou meio fanático por essa série antiga, tá? E gosto também das refilmagens, mas eu sou mais apegado à original. E tem um podcast, eu não vou lembrar o nome, que simplesmente, acho que é podcast Além da Imaginação. Eles discutem todos os capítulos. Né, todos. Ai, que legal! E eu lembro, da época que passava na televisão, os antigos, passava mais das primeiras temporadas.
acho que são 5 temporadas, e na primeira, segunda, passava direto. É, e aí tem uma coisa lá que sempre me impressionou, mas eu nunca me liguei com esse tal de gatilho. E aí a apresentadora, que é uma gente super boa, tem umas ideias muito legais, ela fala, gente, esse episódio eu tenho que falar que ele tem que dar um aviso de gatilho. Eu falei, ué, mas por quê? Além da imaginação, uma coisa que passava assim à tarde, sabe? Coisa antes existia a sessão da tarde, a pessoa passava além da imaginação, e aí ela falou, realmente, tem uma coisa lá, só para dar um spoiler, o suicídio. Mas ali no filme, quando eu vi o suicídio, eu pensei, puxa, naquele caso específico do episódio, pareceu assim uma solução boa para o cara. Porque tem o que acontece depois do suicídio, né, é o mundo ideal, né? Ele vai para uma espécie do que ele imagina ser um céu lá, né, para ele. Então, foi um final feliz, mas aí o que eu achei estranho, recentemente, quando eu descobri esse podcast, eu falei, olha, cuidado, esse episódio eu não gosto tanto, que tem esse gatilho, que há um suicídio. Nossa. Aí eu fiquei assim, ué, mas por que ela está falando isso, né? Olha, um jovem que nunca viu, está passando por uma fase ruim, embora isso possa ser em qualquer fase da vida, a gente sempre localiza na juventude, né? Então, eu falei, ó, se ele assistir esse episódio, ele vai se matar? Eu falei, caramba, eu nem tinha imaginado nisso. Né? Então, eu realmente eu sou chato, acho que eu sou de uma geração que por exemplo, eu sei como animais são mortos antes de comê-los, tá? Eu não imagino que Eu também. que um leitão desaparece e aparece no seu prato. Eu já vi, meu pai me levava lá no sítio lá do primo dele, né? Eu não fiquei sádico por conta disso, nunca passei a maltratar animais. Quer dizer, eu queimava formiga, mas eu era muito pequenininho, tá? Eu achava divertido, mas isso até o pessoal policial fala, olha, quem faz isso na infância deve ser um serial killer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se a gente estender essa discussão, a gente vai acabar indo lá para aquela outra discussão que a gente tentou fazer um dia no clube. Até a Paula falou que um dia ela vai lá para conversar sobre o true crime e esse tipo de influência, possível influência ou não e tal. Mas o que eu queria falar sobre gatilho, uma vez eu falei em público assim que eu achava que quem precisava de aviso de gatilho era, em geral, o leitor inexperiente. Nossa, foi. Aí um cara falou: não, eu não sou leitor, eu sou experiente, mas eu quero aviso de. Mas experiente em quê? Às vezes, eu fico pensando assim, que uma pessoa que tem um trauma importante na vida, assim, às vezes não é só determinado acontecimento dentro da ficção que vai gerar esse gatilho. Às vezes é uma cena, às vezes é um cheiro, Sim. Às vezes uma música, uma cor, uma paisagem que a pessoa como é que eu vou dizer, linkou com esse trauma, que vai desencadear, né? Não é necessariamente. Então, e aí, como é que a gente vai saber? Tipo assim, a pessoa é que tem que não dá para saber de si, né? A pessoa sabe, tipo assim, cobram da gente certas posturas, são meio improváveis que a gente vá ter, né? É tipo assim, eu na minha posição de homem de esquerda, eu sou simpático às lutas identitárias, né? Embora eu tenha a minha visão sobre elas, porque eu me classifico como marxista-leninista. Mas uma vez eu li que existem 79 gêneros. Eu falei, gente, não tem ser humano do século XXI aí trabalhando, comendo, abastecendo carro, cuidando de filho, que vai aprender sobre 79 sexualidades. É altamente improvável, sabe? Muito, muito improvável. Eu tenho uma impressão que os egos das pessoas eles estão muito grandes, e aí não sobra espaço para o outro, não sobra espaço por outro. E daí é onde eles vêm com o tal do aviso de gatilho. Eu conheci esse ano um cenário de RPG que se chama Cult, Divindade Perdida, né? E ele é tido como o sistema de RPG mais pesado, assim, de todos. Ele existe desde 92, eu já sabia da existência, mas só esse ano que eu peguei para ler e decidi jogar. E o começo do livro, ele é sobre... Ele trabalha sobre isso, porque realmente
é extremamente pesado, né? As cenas, os personagens envolvem coisa com trauma, vício, abuso sexual, é um negócio hardcore, assim. A gente tá até jogando, a gente fica assustado com o que a gente pensa, fala e põe para fora acerca desses temas. E o livro ele fala que se você tem esse tipo de pudor, é melhor você fechar e não jogar, né? Melhor você se afastar, porque é uma brincadeira sobre isso. E aí essa questão dos traumas, jogando, eu sou o narrador, né, da mesa, e aí jogando eu narrei coisas assim horríveis, que tava tudo bem, mas teve uma cena que eu narrei uma solidão que um dos jogadores ele lacrimejou o olho, né? E ele ficou visivelmente abalado com a descrição de solidão e, tipo, eu não faço a mínima ideia do que tem na vida desse... É um amigo de longa data e eu não tenho a mínima ideia do que pegou nele ali e tal, e acho que eu nunca vou ter. Que a gente é um... Posso falar algo em relação a esse assunto todo? Eu sou aposentado desde o do ano passado, né? E trabalhei naquele local durante décadas, aquele local onde pretensamente se tem educação, ensino, aprendizagem. Eu falei, uma escola, que maravilha. Um dia eu não vou escrever sobre algumas passagens desse local, né? E um dos horrores mais indescritíveis, e depois não é que eu me acostumei, eu me blindei para não me abalar mais, mas eu ficava sempre horrorizado com uma série de alunos que não tinham medo, ou diziam que não tinham medo da vida real. Você olha, um colega deles foi assassinado com 5 tiros na cabeça, porque tinha uma dívida gigantesca de R$ 5 que não pagou lá para o fornecedor de droga, e eles falando aquilo como se fosse uma descrição de brincadeira. Você vê onde o tiro entrou, você vê onde ele saiu, que legal. Aí, de repente, passou algum tempo, tinha um filminho, os piores já feitos na história do terror brasileiro, do terror internacional, que era, acho que Atividade Paranormal, ou eu ficava filmando lá um quarto, e de repente o lençol se movia. Falei, gente, pelo amor de Deus, isso aí é década de 90, não, desde a década de 30 tem fio invisível, tem um monte de recursos, né? Ai, professor, que horror, não dormi 2 dias preocupado, mas eu quero ver também, esse filme é demais. A mesma turma que descrevia tranquilamente a morte de um colega, e eu falei, nossa, eu não sei, esse planeta me dá medo. Inversão. Aí tem esse cancelamento, tem essa pré-censura em cima da arte, né, da literatura, né, de um filme, e aí eu falei, que horror aqui em São Paulo, você andar alguns trechos do centro da cidade e você vai ver o horror que era da ficção, agora está encarnado, né, realmente tem hordas de pessoas ao relento e consumindo droga super barata e tendo um efeito semelhante a algum tipo de zumbi aí dos filmes, aquele tipo mais lerdo, né? Mas assim, que anda devagar. George Romero. Aí você fica assim, bom, mas isso está acontecendo. E isso é um horror. Que livro que eu posso ler que pode superar isso? Nenhum. Né? Então, isso me dá horror. Como é que as pessoas não ficam chocadas com o que acontece? Eu sei que é um papo batido, mas é verdade. A cidade de São Paulo está vocês não conseguem imaginar, viu? Porto Alegre está ruim, São Leopoldo está ruim. Crianças, por favor. Não, a minha cidade tem 60 mil habitantes e tem uma Cracolândia aqui, né? Não é chamada assim, mas você passa em frente, é a mesma coisa. Mas eu acho que rola muito cinismo, assim, nessas exigências de pudor e de censura. Demais. Eu não esqueço até hoje. Eu fiquei envergonhado, inclusive, porque eu acho que eu fiz errado no começo. Quando criaram o Escuro Medo e eu entrei, quando eu pus o pé no link, tava rolando meio que tava na moda aquela série Eles, Them, do Prime Video. E eu gostei bastante da série, não gostei muito do final, mas eu gostei muito da série. E aí alguém tinha colocado um link de um artigo que criticava muito a série, porque segundo o artigo era pornografia de traumas negros, né, que os caras estavam trabalhando ali. Eu lembro disso, Aí, Você usou esse termo?
usou esse Pornografia? termo, pornografia de traumas negros. A E aí, exposição de traumas negros, né? só que o cara que para criticar a série falou, olha, essa série é uma pornografia de traumas negros. E aí eu falando assim, porra, eu vi a série de A a Z, isso não tá lá, tipo, esse cara tá... O cara que escreveu esse artigo tá exagerando claramente, sabe? Forçando a mão. E aí eu comecei a debater, e aí o Daniel Gruber achou que eu era de direita, né? E eu fiquei envergonhado por causa disso, né? Porque eu não sou. Mas, tipo, o que eu fiquei revoltado é que tinha toda uma pecha de censura em cima do que os criadores... Marxista, leninista. E aí Ó, lembre-se, vá para a autogestão, rapaz. E aí tinha uma... A equipe toda da série era negra, sabe? Para mim, eles têm mais do que autoridade para trabalhar aquilo do jeito que eles quiserem. Se eles quiserem fazer de maneira comercial e tal, é o lugar de fala deles. A gente tem que aprender a ser ferido também. Se fere a nossa sensibilidade, a gente tem que aprender a falar, porra, tomei um socão aqui dessa parada que eu me atrevi a assistir. E é isso, vou dormir com essa agora e pronto, sabe? Mas isso é coisa também que... eu detesto falar desse jeito, que você é um velho chato. Mas antes eu já fui uma criança chata, um adolescente chato. Assim, olha, mas as pessoas não podem se traumatizar. Você não pode dizer não para o seu filho, o menino não pode escutar uma negativa, né? Ele tem que ter tudo cor-de-rosa. E aí tem que ter aviso de gatilho para essa geração inteira. Eu acho que, Irka, você falou até bem levinho, né? Autores inexperientes. E que eu não tenho coragem, sou meio cagão. Mas eu diria, são autores mimados, são autores bobinhos. Perdão, eu falei autores, leitores. Leitores, assim, muito... a gente muito tem que ser meio eufemística. Eu sei que o Castelinho é bonito. Mas aí eu volto, tem 2 pontos aí que agora eu vou, assim como o Arthur parecer de direita, eu vou parecer super defensor do aviso de gatilho, e não sou, tá? Eu acho bem ridículo também. Mas aí tem 2 pontos. Um é isso, da geração que pode parecer mimada, mas eu acho interessante ver como tem muita coisa legal aí. Claro que tem mimação, mas também esse reconhecimento e essa identificação e todo um discurso que se constrói sobre escolhas, né? Sobre direitos. É muito interessante, é muito legal o que está acontecendo. Isso por um lado, né? Sobre a geração mimada. Eu acho que é isso, é muito complexo, é muito legal de ver como toda uma geração como um sintoma, né? É muito legal. E por outro lado, de novo, eu insisto, eu acho que a gente implica, e aí eu me incluo com aviso de gatilho, que é pelo uso que as pessoas fazem, não simplesmente pelo aviso, porque a gente também tem aviso de idade, por exemplo. Essa obra é para maiores de 16, para maiores de 18. Sim. Ninguém implica com isso. A gente tem um aviso lá de todos os personagens aqui são ficção, qualquer coincidência é ridículo esse aviso. Qualquer coincidência dessa ficção com a realidade é mera coincidência. É ridículo, é muito absurdo. A gente não implica com isso. Sei lá, baseado em fatos reais, sabe? O que quer dizer baseado em fatos reais? Sabe? Tem muitos avisos, eu acho, que não são usados por todo um grupo que tem um poder de comunicação na internet, são jovens, que ficam enchendo o saco. Ninguém fica enchendo o saco para tu dizer, não, mas avisa que que se tem alguma coincidência é ficção, tem alguma coincidência. Mas acho que daí é questão legal, Augusto. Acho que é questão legal. Sim, mas é muito próximo. Não, eu entendo. Mas eu quero dizer, são avisos que são absurdos e a gente não implica com as questões legais. E a gente implica com o aviso de gatilho, eu acho que é muito mais por quem exige o aviso de gatilho que pelo mero aviso, total. Sabe? Total. Tipo, porque eu acho que o que a gente escreve, de modo geral, não precisaria de aviso de gatilho. Eu acho que são algumas obras que precisariam. Tipo esse jogo, né, que o Arthur estava falando. De certo modo, o que tu falou é que tem um aviso lá, dizendo, isso aqui não é para qualquer um. Né? Se tu entrar aqui, bem disposto a falar desses tabus. É um aviso de gatilho esse, né? De certo modo. E é legal. Eu acho legal nesse tempo, por exemplo, o uso que você fez. Mas tá. Bom, gente, eu vou ter que terminar, porque já estamos com 1 hora e
20 quase. Não acaba não. E acho que a gente terminando com... a gente tem que discutir muito isso. Eu espero que a gente continue discutindo, talvez em outros encontros, talvez no clube, no grupo e tal, porque é uma discussão muito atual. Eu acho que é uma discussão que não vai terminar tão cedo, e eu acho que quanto mais vozes, sabe, aparecerem, quanto mais ideias para discutir, melhor, sabe? Só para Não finalizar. sou contra também. Sou a favor. Eu sou de Gêmeos, né? Eu sou a favor da discussão. Então, quanto mais discussão, debate, desde que civilizado e com educação, melhor, né? Mas qual delas é você agora? Como? Qual delas é você agora? Você é que nem os contos do Ivenson? Eu não sei. Não, eu sou. Pois é, não sei. Eu sou a Irka, mas eu sou a Bibiana também, né? Então, a Bibiana é mais comportada, a Irka já não é tanto. Aliás, vai sair um conto, falando nisso, só para finalizar, no meu próximo livro vai sair um conto meu que vai gerar uma polêmica, mas é mais entre mulheres, assim. Aí eu falei para o meu editor... Eu falei para o meu editor, vamos cortar essa palavrinha aqui, uma palavrinha chave, vamos cortar essa palavrinha para não dar tanto problema. E ele me respondeu, tu vai apanhar de qualquer jeito, mas tu quer cortar a palavra, pode cortar. Não, pelo menos dá razão para apanhar. Só para pontuar uma coisa, eu acho que a discussão ela vai se manter ativa, mas eu acho que no presente momento os pudores eles vão cair um pouco por terra. Eu tenho visto muito crítica de cinema de terror, que o pessoal está falando do tal do efeito Terrifier, né? Eu não sei se vocês viram ou ouviram falar. Eu ouvi falar do filme. Eu assisti os Terrifiers, gostei, mas é um exercício de maquiagem, adorei mesmo assim. E aí eu fui ver Evil Dead e você vê que os produtores de Evil Dead, eles elevaram muito o jogo da violência por causa desse. Eu acho que tem alguma reação aí por trás dessa exigência da gente se conter, ficar para trás. Eu acho que já estão arrebentando um pouco. É o momento de arrebentar um pouco a camisa de força agora. Eu, pelo menos, estou com essa impressão, né? Pode ser. A gente tem que fazer uma discussão só sobre Terrifier. Terrifier eu achei muito bacana, os dois. E os curtinhas lá do All Hallows Eve, né? Mudando de assunto, qual que é a próxima leitura? Sina, pessoal, vou ter que sair, Benjamin. Desculpa. Já me atrasei muito, eu tenho que sair correndo. Beijo. Valeu. Tchau. Márcio Benjamin. Cuida, neném. Valeu. Sina do Benjamin. Isso. Um beijo, pessoal. Deixa eu terminar de gravar aqui. Tchau, Arthur. Falou, gente. Um abraço para